Olá, tudo bem? Nós voltamos essa semana com mais uma entrevista no nosso Baú de Votu, e onde nós estamos resgatando toda a história de Votuporanga, com vários entrevistados, pessoas que viveram a nossa história, viveram Votuporanga há muito tempo. E hoje nós trazemos pela segunda vez nesse nosso projeto o empresário Egmar Marão. Egmar, muito obrigado por ter vindo. E vamos falar hoje de coisa que você entende. Futebol. Você não foi um grande jogador de futebol, mas você entende. Você sabe a história. E de carnaval. Tá? Então, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar de futebol. Você acha que em 1967 foi o melhor time da história da Votuporanguense? Muito obrigado mais uma vez, toda a equipe da TV Unifeb, ter me convidado especialmente por vocês. Eu gostaria de fazer, antes dessa primeira pergunta, Zé, um adendozinho. Nós tínhamos em Votuporanga dois times, o VEC e o América. Sim. 1951, se não me falha a memória também, um pouquinho para frente, para trás, o senhor Osório Casado tem isso tudo documentado, né? Em foto. Eu acho que ali, Votuporanga tinha dois grupos políticos. Um no VEC e um do América. E um no América. E isso causava um certo desconforto para o crescimento da cidade. E através do futebol, com a fusão desses dois times, de lá para cá, com todas as rixas políticas, antigamente era rixa, hoje é intolerância, não é? Nós tivemos o crescimento de Votuporanga. Eu penso assim, essa é uma tese que eu não abandono. Agora, Egmar, quando você fala que o América era vermelho e o VEC era preto e branco, né? Eram as cores. Sim. Quando você fala de dois grupos, eram dois grupos que também competiam no comércio, na política, né? Ou não? Ou era... Então, pela foto que nós temos da fusão, não eram grupos assim, vamos dizer, porque eu tinha um comércio tal, você também, enfim, gerava algum tipo de concorrência, vamos dizer assim. Era na política mesmo, talvez com uma pitadinha de ideologia, mas isso não era muito latente na época. Enfim, eram rixazinhas, vamos dizer, pontuais. Sim. Graças a Deus, para nós, votuporanguenses, né? E deu no que deu. Eu bato nessa tese até hoje. Porque quando se falava em futebol depois, já com a Associação Atlética Votuporanguense, a união era total. Sim. Como é até hoje. Sim. Com o CAV, não é? Sim. Então, assim, eu gostaria de ressaltar também agora que o primeiro mascote da Associação Atlética Votuporanguense foi você. Eu. Em 1950 e quanto? Não, 1960, né? Quando o Fifi chegou, 1961, eu tinha de 6 para 7 anos de idade. E aí, quando o Corinthians veio, o Haroldinho Pousa Paz também está naquela foto, antiga lá da Votuporanguense. Então, eu tenho um orgulho muito grande de falar do futebol de Votuporanga, da Votuporanguense, né? Sendo o primeiro mascote aí do time. Agora, quando teve essa união, decidiram que ia ser a Associação Atlética Votuporanguense, e não sei como foi a votação, que seria preto e branco, né? As cores do VEC. Então, a respeito da cor, né, do uniforme, a predominância do branco e preto realmente, eu não sei qual foi a decisão da como ata, aconteceu, mas tem tudo isso, o Osório Casado tem, e ele pode nos fornecer, aliás, uma enciclopédia também do futebol. E eu vou aproveitar e já vou convidar o senhor Osório Casado para vir no nosso programa. Nós vamos entrar em contato pessoalmente, mas eu já convido. Maravilhoso, que o seu Osório o programa sabe vai tudo. ter um ganho fantástico. Com certeza. Fantástico. Uma pessoa maravilhosa, tem
uma visão do futebol, não só do futebol, né, da cidade, mas do futebol, nossa, maravilhoso. E você não me respondeu. 67, foi o melhor time ou não? Mas veja bem, eu evito um pouco de falar, porque você sabe, meu pai foi presidente na época, né? Marão Abdo Alfagali, meu saudoso pai, ele foi o presidente da Votuporanguense em 1967. Eu penso que tudo na atividade do ser humano, além de planejamento, de gestão, de dinheiro, né? Principalmente no futebol, tem o fator também sorte, vamos dizer assim, né? E meu pai foi presidente em 1967, houve uma união muito grande, não só dos empresários para bancarem o time, não é? O senhor Antônio Frederico era o vice-presidente, enfim. Mas o senhor Salim Góes era o diretor de futebol, meu primo Robertão, diretor de futebol, Fleury Sequini, enfim, todos unidos em torno de se formar um time competitivo à época. Veio com a contratação do Liminha, que depois foi vendido para o Flamengo, o jogador que mais jogou pelo Flamengo até hoje. Desculpa, eu vou te interromper. É verdade essa história que o Flamengo queria o Cardozinho e o teu pai, o teu tio, não sei, falaram, não, só vai o Cardozinho se o Liminha for. E ele foi e o Liminha virou o grande jogador do Flamengo. Veja bem, depois das finais lá no Pacaembu, que a Votuporanguense foi, assim, prejudicada pelo seu Dilson Barroso, não é? Para que o 15 de novembro de Piracicaba subisse aquele ano. Isso a imprensa falada, escrita, está tudo documentado, eu tenho todos os jornais, Walter Abrão da TV Tupi, enfim, que o futebol brasileiro ressurgiu com o futebol da Votuporanguense que nós vimos aqui hoje. Guimar, em 1974, 75, eu fui trabalhar na Gazeta Esportiva. E teve o seu Solange Bibas, foi o grande jornalista. Inclusive, foi o único jornalista que a FIFA homenageou numa Copa do Mundo. Na Copa da Argentina tinha a sala Solange Bibas. Ele era uma enciclopédia. Ele, quando não tinha computador, ele tinha uma... Eu me lembro que eu cheguei na redação, muito novo, e aí, não sei, falaram de Votuporanga e o Solange Bibas falou, você é de Votuporanga? E a Votuporanguense de 1967 foi o melhor time que eu já vi jogar. Quer dizer, aquele time marcou realmente, né? Para você ter uma ideia da dimensão do que foi aquele time de 67, o Zaire ia vir fazer um amistoso no Brasil. Ia ser um misto aí da seleção brasileira na época e tal. Toda a imprensa forçou em fazer o jogo contra a Votuporanguense, para representar o futebol brasileiro. É mesmo. A que ponto chegamos? Chegou até a ser feito os ingressos. E acabou eu não sei porque, eu não sei, porque era fim de ano, não é? O jogo, acho que desse quadrangular para subir lá os dois times, que acabou subindo 15, eu acho que o Paulista de Jundiaí, Votuporanguense e Araçatuba não subiram. E acho que não virou nada porque era fim de ano, aí veio a compra, né, dos jogadores, essa compra dos atletas aí de Votuporanga. Em relação à pergunta, o Liminha e o Cardozinho para o Flamengo. O Cardozinho, o passe pertencia a senhor Nasser Marão, que pagou 10 mil cruzeiros na época, no começo do ano, de 67, emprestou gratuitamente para a Votuporanguense. Porque meu pai era o presidente, irmão, enfim. Mas faria isso como qualquer outro maior presidente. Prazer para qualquer outro presidente. Aí teve um quadrangular logo depois do jogo no Pacaembu, que a Votuporanguense não classificou e tal, essa coisa toda. O Flamengo demonstrou interesse no Cardozinho. Olha, nós queremos o Cardozinho, né? Pagamos 60 mil por ele. E o Liminha, não temos interesse não. Mas aí o meu primo, Veiga Brito, dono da Facite, era o presidente do Flamengo. Aquelas maquininhas de calcular na época e tal.
E o meu primo Roberto já estava no Rio de Janeiro, negociando com o Flamengo. E acabou que colocou o Liminha também para fazer o teste no quadrangular em Campinas. Grêmio, Bangu, Flamengo e Guarani. Então, quer dizer, o Liminha foi meio de contrapeso. Foi meio de contrapeso. E, logicamente, chegou lá, acho que o Soliste, como é que era? Técnico do Flamengo. Freitas Soliste, não sei. Sim, era um nome meio russo. Isso, meio esquisito. Colocou para jogar o meio de campo, para fazer o teste, para ver se o Flamengo ia comprar ou não. O primeiro jogo foi contra o Grêmio. Não preciso falar nada para você, que o Liminha... Acabou com o jogo. Bom, terminado tudo isso, vamos para os vestiários, vamos negociar. Aí o presidente do Flamengo, eu estava junto, eu, meu pai, o Robertão, o Fleury Secchini, o Liminha 60 e o Cardoso 40. Fechou na hora, né? Que era muito dinheiro. Era muito dinheiro. No começo do ano, meu pai e a diretoria pagaram 27 mil cruzeiros pelo Liminha e pelo Orestes, do Corinthians de Prudente. Os dois, por 27. O Orestes era lateral, né? Lateral direito, forte, é vivo até hoje, gente muito boa. E pagaram 27. E aí no fim do ano vendeu o Liminha, só o Liminha por 60. E o tio Nasser vendeu de 10 o Cardoso, que ele pagou no começo do ano, por 40. Quer dizer, Rio Pequeno corre para Rio Grande sempre, né? E Egmar, e nesse ano foi dissolvida a Votuporanguense? Em 68, depois dessa maravilhosa campanha da Votuporanguense, nós tivemos o Nelson, foi artilheiro aquele ano, fez mais gols que o Pelé naquela época. Pitangueira? Não. Não, Nelson Jacaré. Nelson Jacaré. O Pitangueira, já tinha ido embora naquela época. Ele foi de 62, parece, né? Exatamente. Aí o Corinthians cedeu esse Nelson Jacaré, que é amizade muito forte, né, do meu tio Nasser, do meu pai com o Vadielu, que era presidente do Corinthians, e o Nelson Jacaré veio. Era o Benê, que era o centroavante principal do Corinthians, e o Adnan, que era o reserva. Era para vir o Adnan. O Benê machucou, o Adnan assumiu e veio o Nelson. Para nós, com o técnico Antônio Julião, que foi o técnico da Votuporanguense, né? E aí estava aqui já o Raimundinho, estava o Fifi, né? Também jogou pouco, mas jogou. O Ivo. Enfim, Ivo. Aí veio o Haroldo, aí veio o Serginho. Aí veio o Nelson, o Moacir, lateral esquerdo, também já estava aqui. Né? O Elmo já estava aqui. Raimundinho também, Flavião, enfim. E aí, meu amigo, foi uma campanha maravilhosa, um time maravilhoso. A imprensa nossa aqui, os nossos, daquela época, os nossos amigos, dizem que realmente foi o melhor time, vamos dizer assim, né? Mas tivemos outros times também, na década de 60, muito bons. Quando a Votuporanguense subiu para a segunda divisão, não me lembro, também era um timaço, né? Muito bom. É que como foi jogar também no Pacaembu, deu maior visibilidade. Fez 2 partidas assim homéricas, coisa maravilhosa, futebol fantástico, o Haroldo dando lá aqueles dribles na ponta direita, com aquele corpinho dele, aquela magreza, o Liminha. Aquele calção caído. O Cardozinho também era um cracaço de bola. É vivo até hoje, mora lá em Santa Catarina. Né? O Ivo também faleceu. Era um ponto esquerdo. O Ivo, né? Um ponto esquerdo que chutava com os 2 pés naquela época, fazia meio de campo, voltava para marcar, enfim, tá aí, mora em Neves Paulista, toda semana tá aqui, né? Um cara maravilhoso também, excelente craque. E nessa época o Fifi já estava... O Fifi tinha um grande problema que era a obesidade. Não é? Ele não conseguia emagrecer, e aí, com o passar do tempo, já em 1967, ele chegou aqui em 1961, 60, vindo até do 15 de Piracicaba, um craque, né? Aquilo, quem viu o Fifi jogar... Inclusive tem uma história, o Jair, que foi árbitro aqui em Votuporanga. Sim, o Jair. Ele conta uma história de que o Julião, quando ele precisava segurar o resultado, punha o Fifi. E ele até conta uma história, acho que contra o 15 de Jaú, que a Votuporanguense estava ganhando de 1-0 e levando pressão, e o Fifi, por causa da obesidade, a idade, no banco, o Julião chamou o Fifi e falou, vai e segura a bola. Meu, o Fifi era um
um dos jogadores que mais conseguia segurar. Ninguém tirava a bola do pé dele. Ele conseguia segurar a bola, né? Ele era Você teve a oportunidade de jogar contra o Fifi ou a favor dele, ou no Clube dos 40, ou no Açaí. Joguei com ele. Enfim, Ferroviária, ele estava em todo lugar. Não, ele foi meu técnico no Clube dos 40. Então, para você ter uma ideia, né? Um craque assim, se fosse hoje, nas condições atuais, com televisão, o Fifi seria um atleta aí de qualquer time europeu. Né? Enfim, craque. Já que nós estamos falando do Fifi, craque. Conta a história, como que o Fifi veio para Votuporanga? Como é que aconteceu? Então, o Fifi... O teu pai era o presidente? Não, o tio Nasser. O tio Nasser era o presidente. Mandou um enviado lá Parece que... Foi um padre. Um padre, né? Foi um padre. Que era de falha a memória. Eu até pensei que seria o Frei Arnaldo na época, mas não foi o Frei Arnaldo. Não foi um padre que fez o convite. O Fifi estava jogando, acho que bilhar lá num bar lá em Piracicaba. E já estava tudo acertado com a diretoria do 15. Ele até num primeiro momento não queria vir e tal, aquela coisa toda. Mas acabou vindo, chegou aqui, não tinha lugar de ficar. Meu tio Nasser pediu para colocá-lo no hotel, né? E ele foi para o hotel, tudo, e depois ficou aqui entre nós até os seus últimos dias, né? Um orgulho muito grande para Votuporanga, porque ele adotou a cidade mesmo e, enfim, e o Fifi era uma pessoa totalmente desprendida. Totalmente. Né, de qualquer tipo de ambição, assim. Ele gostava de pescar, gostava de fazer um churrasquinho, gostava de tomar cerveja. Ficava ouvindo rádio. E acabou se tornando, né, um patrimônio da cidade, né. Ô Guimar, eu não assisti esse jogo, eu era criança, mas a informação que a primeira partida que ele fez, quando ele veio de Piracicaba, diz que ele, no primeiro lance dele, diz que ele pegou a bola no meio de campo, foi driblando todo mundo, chegou na porta do gol, ele tocou para o centroavante fazer. Tem alguma... Veja bem, esse lance eu era mascote. Eu me lembro muito bem desse lance, mesmo com a pouca idade que eu tenho, porque me marcou muito. Eu tinha meus 11 anos, por aí, deve ter sido 1963, 60. Não foi bem na estreia dele, não. Eu acho que foi um pouquinho depois. Foi depois. Mas foi uma coisa marcante, né? O pessoal falava que ele fazia o tal do rush. Hora do rush, não sei o que e tal. Realmente pegou a bola no meio de campo. Driblou um, driblou dois, driblou três, enfim. Chegou na cara do gol, o Lelo vinha vindo atrás. Que era o centroavante. Não era o centroavante, eu acho que era o ponta esquerdo, né? Mas excelente jogador também. Me lembro muito bem. E o Fifi só pisou em cima da bola e o Lelo veio, bateu, né? Enfim, ao invés dele fazer o gol e tal, aquela coisa toda. Porque o Fifi não gostava de fazer gol, né? Figuraça. Ele não era, ele não ligava. Ele era um meia-direita, mas com uma categoria, um trato com a bola fantástico, né? Aquilo, enfim, foi para a seleção juvenil. Não era bem juvenil, era sub-20. Era uma espécie de seleção olímpica, isso, mais ou menos. Seleção olímpica. Agora, diz que em Campinas, os velhos dizem que adoram o Fifi, né? Até hoje. Ele começou Guarani fez uma homenagem para ele, lembra? Há uns 3 anos atrás, antes dele falecer. Maravilhosa, maravilhosa. O Fifi era um... Mas vamos lembrar de alguns jogadores que marcaram o Votuporanga. O Raimundinho foi o nosso grande goleiro. Foi. De tempo, né? Foi. Aí ele acabou indo para o América, não deu certo e voltou, né? Quem outro? O Haroldo, né? Eu vejo assim, nós tivemos algumas épocas, né? Tudo nas suas épocas, né? Por exemplo, o Lupércio, o Canhoto, que é o Armando Russo. O Albano, Bugrão, entendeu? O próprio Vilmar, né? O Norival. O Flavião. Flavião, nem se fala, né? Um cara que jogava na Johnson & Johnson, lá de São José dos Campos. Um time lá, meio que amador e tal. E o Durvalino Coma, nosso saudoso, uma pessoa maravilhosa também, que fez muito, não só pelo futebol, né?
Durvalino Comer foi lá e contratou o Flavião e trouxe ele para cá. O Flavião era parente do Zé Maria, Ditão, ele não era... Não, ele era irmão do Ditão do Corinthians, irmão do Ditão do Flamengo e irmão do Adilson, que jogava na seleção brasileira de basquete, um canhoto. Jogava muito bem. Porque o Flavião tinha quase 2 metros de altura. 1,90 m com certeza. Eu acho que se não tivesse, estava ali, né? Muito alto, né? E com um chute potente. E eu lembro muito, uma vez, muito o Egmar, depois que ele foi embora, ele veio jogar contra o Votuporanguense. Ah, é? Eu não sabia. Centroavante. Ah, Eu não sei se foi um amistoso, eu me lembro disso. Eu posso estar até enganado, sabe? Mas me parece... eu tenho uma foto lá na Covasa, essa foto é de 1967, 66. Ele está perto do Fleury Sequini. Eu não me lembro quem que é o outro atleta que está ao lado dele, de uma festa que teve lá. Mas dá para ver que ele devia ter seus 2 metros e uns quebrados. E antes do Flávio, em relação a chute potente, nós tínhamos um back, o Jorge. Não me lembro. Back central. Nossa, é outro também. Um que chutava muito era o Walter, ponta esquerda. Sim, o Walter. Então, Agora, é tudo dentro das suas... Teve o Mário Celso depois, já com o Dorival Veronese. agora o Luiz Ivoiro falava uma coisa, e eu endosso, que o melhor batedor de falta que ele já viu, que ele tinha visto, foi o Aime Comer. Ah, sim. O Aime batia uma falta que era indefensável. Aliás, a família Comer, né, através lá do seu Tunicão, na época, o Aime, né, que era filho, né, do seu Tunicão, que já é falecido, eles tinham um time lá da Fazenda Comer, né, Fazenda Santa Terezinha ali e tal. Tinha. Aí tinha o seu Léo, né, outra figura maravilhosa, goleiro, foi goleiro da Votuporanguense também. Bom, Mas o Aime era de uma categoria para bater uma falta, morador hoje lá de Goiás, lá, Goiás, né? tá para lá. Agora, nós tivemos alguns goleiros de Votuporanga, né? O Aderbal Galo foi goleiro do Sim, Votuporanguense. foi goleiro da Votuporanguense também. O seu Léo Comer, O seu Léo Comer. não é? Tinha O João Poiani. Não chegou a ser da Votuporanguense, mas era goleiro. Como é que chamava aquele Aí temos Zé Branco, né? craque? Temos o nosso querido Zé Galinha, quer dizer, Não, nosso esse foi José fraco. Carlos Pontes, não é? Esse foi fraco. Enfim, Mas nós tivemos. Claudinho, Claudinho, do Açari. muito legal. E como é que chamava aquele goleiro da Votuporanguense que ele era decorador? Tinha Sivuca, Sivuca. sim, foi- Sivuca, Foi. um senhor, assim, bem branco, né? Nem parecia goleiro, mas também foi um excelente goleiro, o Sivuca. Agora vamos falar. Que também morou muitos anos aqui, né? Morou. Mas muitos anos mesmo. Interessante que os atletas que vinham para jogar futebol ficavam. Eu acho que a água de Votuporanga tem alguma coisa de especial, viu? Bugre. O Ilmar, vamos falar da rixa Votuporanga e Fernandópolis. Sim. Cada jogo era de tirar o... Até recentemente, né, até uns anos atrás, ainda tinha um pouquinho essa rixa, mas aí acabou que Fernandópolis ficou numa categoria, não é? De acordo com a federação, e nós em outra. Então não teve mais a disputa aí desse derby, vamos dizer assim, né? E teve, né, a fatídica Taça da Amizade, que de amizade acabou não tendo nada, né? Então, porque me disseram, a história que eu sei, eu não me lembro quem era o prefeito de Votuporanga, não me lembro quem era, talvez Dalvo Guedes, não sei. E o prefeito de Fernandópolis, que me parece que eles eram parentes, eles resolveram, vamos fazer uma taça da amizade para acabar com essa rixa. E fizeram o jogo em Fernandópolis e não teve briga, né? Era o seu Rolim, né? Prefeito de Era o Fernandópolis. seu Rolim. E aí quando veio para Votuporanga, aí sim, né? Que teve. Então, eu acho que a decisão seria aqui, de quem ia ficar. Lá foi 0-0, lá em Fernandópolis. Isso, e aqui ia E aqui decidir. estava 2-0. Se não me engano, até quem deu essa taça na época foi o meu tio Nasser, através do Irmãos Marão.
que gratuitamente e tal, enfim, medalha, aquela coisa toda, patrocinando lá. E aí a coisa, né, o Vilmar com aquela sentadinha na bola, né, que ele sentou na bola. Ele sentou na bola, né? E aí o pau quebrou, vamos dizer assim. Existe até uma coisa interessante, não sei se é verdade, né, de que tinha uma pessoa que andava de muleta e tal, deficiente físico no jogo, e pegaram as muletas do rapaz e andaram jogando no campo, quebrando na cabeça um do outro. Não, a história diz... E o rapaz chegou até a sair correndo, né? Não, a história diz que um torcedor de Fernandópolis pegou a muleta de Votuporanga, pegou outra. E aí dizem, também não sei se é verdade, que alguma emissora de rádio vendo aquilo começou a falar, milagre, Isso, milagre. Realmente tem tudo isso. Isso aí foi verídico, esse fato, né? Eu só não sei se o rapaz saiu mesmo, vamos dizer, andando ou correndo. Mas parece que ele se movimentou para fugir ali da pancadaria com as muletas dele. Né? Isso é inédito, né? Inédito. Enfim, infelizmente terminou dessa forma, né? Mas entre mortos e feridos... Salvaram-se todos. Salvaram-se todos. Bom, o Guimarães, aí em 68 dissolveu a Votuporanguense. Aí pediu licença, né? Com a venda desses atletas, né? O Serginho para o São Paulo, Liminha e Cardozinho para o Flamengo, enfim, o elenco praticamente todo ele foi vendido. E em 1968, o presidente escolhido foi meu também saudoso tio Rachid Once. E inacreditável, eu não sei se ainda tem esse livro, se tem essa ata, mas ficou dinheiro em caixa e muito dinheiro para a Votuporanguense. Então em 68, por exemplo, eu fui jogar um pouquinho de bola no juvenil da Votuporanguense. Eu tinha 2 pares de chuteira, 3 camisas para treinar, enfim, uma fartura. Não, e foi Só que pediu licença do campeonato. Foi quando o seu Rachid fez aquela arquibancada. Exatamente. Porque era uma arquibancada de madeira. Isso. Atrás tinha aquele bambuzal. E aí o seu Rachid construiu, fechou o anel. Exatamente, porque só o Liminha e o Cardozinho foram 60 mil reais. 100 mil reais, em 100 mil cruzeiros. 100 mil dinheiro. Logicamente que o Cardozinho, o passe pertencia ao meu tio Nasser, né, que emprestou gratuitamente para a Votuporanguense. E depois teve o Orestes, enfim, foram acho que 6 ou 7 atletas que foram vendidos. O Haroldo não quis ficar no Palmeiras. Meu primo Robertão ficou lá com ele mais de 10, 15 dias, no apartamento lá da família. E o Palmeiras, não, nós pagamos tanto. Eu, não, e tal, ele com medo da cidade de São Paulo. Mas você sabe o que o Haroldo me disse uma vez? Que eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou que a diferença salarial do Palmeiras com o que ele ganhava em Votuporanga não era grande coisa. Mas é aí que está. Naquela época, meu pai presidente e toda a diretoria chegaram à seguinte conclusão: quem for jogador craque, nós vamos pagar bem. E recebiam rigorosamente em dia, porque a promoção era um Fusca por mês. Ah, é? 0. Fora as cativas, o time era superavitário. A Votuporanguense dava lucro, isso é inacreditável. Lotava aquele estádio. Além de lotar, o primeiro jogo nosso foi contra o Noroeste de Bauru. Ganhamos lá dentro do Noroeste de 1-0. Segundo jogo contra o Batatais. Eu tenho todos os jogos da Votuporanguense em casa. Posso até passar depois como informação para você já deve ter visto também. Segundo jogo contra o Batatais. 3-1 para nós lá dentro. Aí o primeiro jogo aqui em Votuporanga não cabia as pessoas. Lotou o estádio. E assim foi sucessivamente. O time acho que teve eu acho que nesse 3 derrotas. Eu acho que teve 2 ou 3 derrotas, 1 ou 2 empates, mas ganhou tudo. Isso. Eu tenho de 1992, a Federação Paulista forneceu para o seu Zé Galera, ele pediu, e eles forneceram toda a temporada da Votuporanguense, todos os jogos, tudo certinho. Quer dizer, você olha aquilo, você fala, nossa, mas o que é isso? Então, você ter um atleta
muito bem tratado em 1967, com um salário excelente, pagamentos em dia. A família precisava de alguma coisa, a diretoria estava ali. E me parece que o Haroldo já estava casado, né? O Haroldo Tava namorando. conheceu Doroti? a Doroti, porque eles recebiam lá na Covasa, porque meu pai ficava na Covasa. E a Doroti trabalhava na Covasa. Ela era caixa, ela que fazia os pagamentos, todo dia 30. Se tinha dinheiro, se não tinha, todo dia 30, o pessoal ia lá para receber, né? E graças a Deus sempre teve, enfim. E nisso conheceu o Haroldo e vieram a se casar e tal, essa coisa toda. E falando do Haroldo, quem morou em Votuporanga era o melhor salgado que tinha em Votuporanga. Bolinho de miolo. O bairro do Haroldo era famosíssimo ali na Rua Amazonas, né? Em frente quase ali do Hotel Municipal, um pouquinho para cima. Ele teve 2 ou 3 lugares, mas sempre ali na Rua Amazonas. E ele era fantástico. A dobradinha dele era fantástica, né? Tudo era bom lá. E ele era uma figuraça, né? Era. Craque também. Mais estupim desse tamanho. Pequenininho. Bom, não tinha estupim, Zé? Não tinha. Já era a pólvora. Já era coisa. O Guimar, vamos mudar um pouco de assunto? Vamos mudar o rumo da prosa? Vamos falar de carnaval. Carnaval você também viveu muito. E vamos começar falando de um grupo que durou muito tempo, que foi o Beethoven. Como é que surgiu o Beethoven? Conta um pouco do Beethoven. Bom, o Carnaval de Votuporanga, né, no seu conjunto todo, desde quando se iniciou, o seu Dircinho logo foi Rei Momo, né, enfim, isso a gente não era nem nascido. Então nós tínhamos já uma tradição, né, de Carnaval em Votuporanga. Que descia a rua, começava ali na Covasa. Ali. Isso, lá em cima, e vinha embora, mesmo na época da terra. Mesmo na época da terra. Mesmo antes do asfalto, Votuporanga já tinha um carnaval, vamos dizer assim, para a época, muito bom, né? Não, ia da rua Itacolomi até mais ou menos ali onde é a Concha Acústica, né? Era por ali, isso, exatamente. Bom, a Beethoven era o seguinte, todos nós éramos estudantes e tal, que iam para fora estudar. E nós começamos a fazer a Beethoven baseado nesses amigos que estudavam fora e vinham passar o carnaval em Votuporanga, que era maravilhoso, era muito gostoso. Carnaval de rua, carnaval de clube, enfim. E vamos formar aí um grupinho para a gente sair na rua também, divertir e tal. Então, uma carreta, um trator, bom, tudo bem, arrumei lá uma carreta, um trator. O primeiro ano, 1970, nós saímos como Rei Mimos e seus macacos. Não me pergunte por quê. Até hoje eu também não consegui entender, né? O nosso querido amigo Quidão, meu Kids Lopes, saiu de pilha Rayovac. Também não entendi por quê. Todinho amarelo. Umas coisas que até hoje aquilo na memória você fica meio assim. E a Mari já será era, que nós éramos normais? E a Mari né? já era porta-bandeira de vocês? Não, nesse ano ainda não. Aí em 71 ou 72, vamos formar uma espécie de uma escola de samba. Não é escola de samba, né? Ninguém aqui, né? Não, mas aí fomos na Deixa Cair, o Derbalzinho doou alguns instrumentos, Santa Fé, outro doador também. E que nome nós vamos pôr nesse troço aí? E só homem, hein? Só homem. Poxa, interessante também. Tem o Beethoven? Tem, porque todo mundo acha que foi por causa do Beto Arroio. Mas não foi. Mas não era. É que o Beto Arroio foi uma figura marcante. Sim, e era Beto, né? Aí, Beethoven, e a coisa foi indo e acabou Beethoven. E foram 27 anos. Agora, o Guimar, não sei quem me falou, não sei se foi o Doni, que na verdade era para ser Beethoven, aí o cara que escreveu a faixa escreveu errado, ou não tem nada a ver. Vocês que decidiram mesmo ser Beethoven. Olha, veja bem, porque era lá na Covasa, a nossa referência, os instrumentos eram feitos de aqueles tamborzinhos que vinham a solda de oxigênio, né? Enfim, a gente fazia instrumento lá mesmo, mas não teve isso. Foi Beethoven, assim, do Beethoven mesmo e tal, essa coisa toda,
Pode até ter sido, mas não foi escrito errado assim, não. Que eu me lembre, não. Né? Mas era uma turma muito bacana. Só que tem uma coisa, era uma época de repressão. Sim. Nós vivíamos ainda sob a ditadura. E, vamos dizer assim, nós éramos um grupo, né, de amigos que estudavam principalmente em São Paulo, já faziam faculdade, cursinho e tal, essa coisa toda. E não vou dizer que tinha uma certa repressão, mas nós fazíamos sátiras políticas. Sim. E algumas meio que esquisitas, né? Principalmente do Collor na época. A gente fez uma camiseta muito interessante. Enfim, mas nunca fomos chamados para depor em lugar nenhum. Porque nós tínhamos um patrocínio muito grande, que era da OJ, que era da Orloff. O consumo era muito. Ia num carrinho de sorvete. O Sapo era um carrinho de sorvete, que ele ia abastecendo todo o grupo, né? Com essas coisas etílicas. Nós somos do Beto Arroio. Todo ano, quem não sabe, o Beto Arroio era cadeirante, e vocês faziam um carro alegórico dele. Na cadeira dele. A dona Edmeia, a mãe dele, deixava uma cadeira só para isso. Então, todo carnaval, a gente fazia uma apologia, não era uma sátira nesse caso. Eu lembro que teve um do... Foi Batmóvel, foi Disco Zé, fizemos disco voador, um carro... Zeppelin, nós fizemos um balão, enfim, e ele saía ali com 5, 6 extintores de incêndio para soltar fumaça e aquilo naquela época. E buzina a ar que nós tínhamos na Covasa e na Marão Diesel também, na Mercedes, que era um ensurdecedor o barulho, né? E ele muito animado, né? O primo dele, me falha o nome dele agora, que empurrava a cadeira. Vocês eram sempre, saíam na frente de todo mundo, né? Aí é que tá. Aí é que realmente criava um atrito com a comissão organizadora, que a geração mais velha que a nossa não admitia. E eles, da comissão, vocês não vão sair na frente do Rei Momo. Se quiser, vocês vão sair lá atrás e tal, isso e aquilo. E todo ano a gente dava aquele golpinho. Então nós não vamos sair. Na hora que o Jurane passava, o Jurane era o Rei Momo. Brucutu na frente. E aí para tirar, aí eles ameaçavam, chamavam a polícia e tal. Mas o Jurane apoiava vocês, né? Não, então, aí é que tá, vou chegar lá. Como ali estava também filho do delegado, filho do juiz, enfim. Espera um pouco, mas nós vamos chamar esse povo na delegacia para sair na frente, sair atrás, deixa eles aí mesmo. E a gente ia, mas meio que na marra. Chegou num ponto que, num belo carnaval de rua lá, o Jurane chamou a comissão e falou, negócio é o seguinte, se a Beethoven não sair na frente, tocando para mim, eu não escuto o barulho lá de trás, fico nem bobo em cima do carro alegórico, não tem o som. E eles tocam um sambinha legal lá e tal, batuque, beleza e tal, isso e aquilo. Aí fizemos o compromisso. Nós vamos sair na frente para fazer o som pro Jurane. E aí todos foram felizes, foi aquela maravilha. Foi, mano. O João Carlos até fez uma colocação interessante esses dias no jornal dele, no Jornal Cidade. João Carlos Ferreira. João Carlos Ferreira, nosso amigo, carnavalesco também, enfim. Que também está convidado para vir aqui. Aí, ó, tá vendo? E ele disse assim, quem não viu a Beethoven não viu o carnaval de rua de Votuporanga. É verdade. Porque eram sátiras na época que a população nem entendia direito, mas a gente sabia o porquê que estava fazendo. Sim. E era muito interessante. E interessante que só tinha uma mulher, que era a Marisato. Marisato. Né? Nossa querida Marisato, a nossa única e primeira porta-estandarte teve a... A Angélica não saiu de Rei Momo com vocês uma vez? Ou não? Não. Não. Ah, não. A Angélica Camargo? Camargo. Sim, ela, João Branco, puseram um saco de estopa. Parece que ela saiu de Rei Momo, não sei. É mais ou menos isso. Realmente. Esse foi o segundo ano da Beethoven. 73, não me falha a memória também. Tem umas fotos aí que eu emprestei para a produção. O Egmar, bom, aí porque o carnaval de rua de Votuporanga, há muito tempo foi considerado, disputava com Catanduva, para ser qual o melhor carnaval do interior. Bom,
Aí começaram os trios elétricos. Sim. Miguelitos, Punzão. Punzão, enfim. Como é que foi isso? Que depois resultou no Oba, né? Foi o início disso. Como é que eles começaram e eles paravam na Rua São Paulo? Os trios elétricos começaram a surgir na 1995, 96, um negócio assim, um pouquinho antes, um pouquinho depois. E tudo isso baseado também nos trios elétricos da Bahia, né, que serviram de inspiração. Eles tocavam axé. E já era um outro tipo de carnaval. Sim. Não era carnaval de escola de samba, de mulata dengosa, maravilhosa, deixa cair, maravilhosa, acadêmicos do lago, maravilhoso, enfim, morro por ela. A faculdade, hoje é a Unifeb, né? Um ano saiu com Samba Bafo de Onça. Lembro, perfeitamente. Samba Bafo de Onça. Então era um outro tipo de carnaval, não é? Fantasias maravilhosas e tal, aquelas baterias, né? Nosso querido Borboleta, Paulão, enfim. Sim. Assim, um carnaval exuberante, bonito de se ver. E o carnaval do trio elétrico, ele passou a ser o carnaval daquela pessoa também que ficava ali do lado de fora e não participava, só via o desfile. Aí ele se viu inserido também no próprio evento, que é os trios elétricos, né? Que democratizou um pouco essa coisa toda aí de vamos participar e tal. Aí a pessoa comprava o abadá e tal, tinha aquela coisa toda. E a concentração começou na rua São Paulo, muito perigoso, porque nós tínhamos 600 mil litros de combustível embaixo disso tudo. Naquele posto ali. Quando eu fui secretário de Cultura que a gente conseguiu tirar de lá. Levamos para a Avenida Vale do Sol, porque o promotor nos notificou, o juiz nos notificou. Agora, no Vale do Sol teve problema com o vizinho também. Tivemos, porque nós tínhamos umas 6 famílias que moravam em frente à avenida onde ia ser feito o carnaval. Nós retiramos essas famílias, levamos para o hotel, pagamos o hotel, a prefeitura pagou. Durante 5 dias? Os 5 dias, para não perturbá-los. Mas mesmo assim começou a criar problema no entorno, porque não tínhamos também banheiro químico na época. Era um problema atrás do outro. Aí conseguimos trazer aqui para o Centro da Cultura. Logo depois que inaugurou, né? Trouxemos para cá o carnaval. Já melhorou bem, né? Porque não tem vizinho. Mas até aí era da prefeitura. Não era do Casquinha, do Luciano. Não era o Oba ainda. Não. Ainda a administração era totalmente da prefeitura, não é? O local, essa coisa toda e tal. E aí aquele carnaval de rua tinha acabado? Infelizmente, porque as escolas de samba, elas dependiam quase que exclusivamente, 90%, 95% do poder público. E foi se tornando caro. Inviável, não é? E, por um outro lado, eles também não queriam fazer, por exemplo, um carnaval assim, sem muito brilho e tal, essa coisa toda. Então ficou difícil de manter. Eu era da Deixa Cair. Eu lembro que a dona Maria Célia, que era grande, fantástica. Era carioca. Sim, o Hermininho. E o Hermininho acabava. Aderbal. Acabava o carnaval, a dona Maria Célia já chamava a gente, eu, o Landinho, o Orlando Mastrocola, papá, e já pensava no outro carnaval, sabe? Ela era fissurada por carnaval, né? E a mulata dengosa também, tinha aquele do nosso querido lá, do Júnior Pignatário, da família Costa, né? Santa do Fé. Edson Coco. Santa Fé é maravilhoso, né? O Santa Fé é assim a referência, né, no meu entendimento, do carnaval de Votuporã, carnaval de rua, essas escolas de sambas maravilhosas, mas o Santa Fé é uma referência, assim, falou no carnaval, opa, Santa Fé está aqui. Ô Edmar, você acha que é possível retomar o carnaval de rua em Votuporã, ou você acha que não tem mais espaço para isso? Olha, tudo depende, logicamente, de dinheiro. Eu sou bem objetivo, né, porque fui secretário também de Cultura durante 4 anos, fui participante de Carnaval de Rua. Nossa, Beethoven não gastava nada? Como não gastava nada? Lógico, gastava. Eu fazia o carro lá do Zé Roberto na Covasa, solda, soldador,
coisa de 10, 15 dias. Era 3, 4 pessoas só para mexer com o carnaval. Né? Tudo bem, nós não tínhamos fantasia, mas nós tínhamos instrumento. Mas instrumento arrebentava o couro, tinha que trocar. Mas, Egmar, Então, eu sempre fui da teoria, apesar de eu ter participado da Deixa Cair, mas eu tinha um bloco também. E o nosso bloco era um bloco que cada ano saía com um tema, e você disse que tinha a crítica, a gente sempre fazia uma crítica também. O primeiro ano foi depois da festa na Casa Grande. O Pedrinho Bortolotti era um senhor, né, de fraque, e a Heloísa Viscardi era a madame, e o resto era tudo escravo. Né? Então era uma crítica. Então, mas a gente lá na Beethoven também fazia algumas camisetas, não assim a grande maioria, né? Mas... Com frases. Assim, uma coisa bem light para não ser chamado para depor, entendeu? Porque nós tivemos um caso do nosso querido amigo Paulinho Barbieri, né? Ele era tenente do Exército naquela época. E ele andou extrapolando na Rua Amazonas, pôs barril de chope dentro do porta-mala do carro e saiu conosco. A Beethoven entrava quem queria, era só pagar lá uma quantia mínima na época, né? E teve até gente que não saiu na Beethoven, mas pagou, foi uma coisa interessante. Não, teve gente na Beethoven que era para sair, não saiu porque desmaiou. É isso que eu ia falar. Chegou um amigo nosso lá, olha, tá aqui meu sobrinho, acabou de passar na faculdade e tal, nossa, ele tá doido para sair nessa Beethoven, isso e aquilo, tá aqui a parte dele e tal, o que ele tem que trazer? Eu falei, um copo, uma mamadeira para pôr o líquido dentro para ele poder beber. E ali na Covasa, a gente fazendo o aquecimento para sair e tal, e bebe e tal, isso e aquilo e tal. Descemos, subimos, voltamos, acabou o desfile. O rapaz estava desmaiado na bomba de gasolina lá. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito interessante da época, né? Mas a gente procurava fazer uma sátira alusiva aos momentos políticos e tal, aquela coisa toda, mas bem light. E o Paulinho, nessa época, por essa insubordinação de colocar um barril de chope dentro do carro e tal, e sair gritando e pulando, foi levado para a delegacia. Mas aí ele extrapolou, porque ele, negócio de autoridade, ele não respeitou muito e tal. Mas nada assim, coisas alusivas à política. Depois nós fizemos um... Mas aí ele mandou prender o delegado na época, mandou prender o tenente do Exército, naquela época, 70 e pouco. Aí nós fizemos uma vez um bloco que chamava Calabar. Calabar era um livro do Chico que estava censurado. E o Chico gravou um disco. Bom, eu sei que nós pegamos, inclusive, o Léo Oliveira Filho, grande Léo Oliveira Filho, narrou e tal. E a gente fez Calabar, e aí na Concha Acústica a gente fez uma apresentação. Né? Também ninguém sabia o que era Calabar e ficou por isso. Principalmente aqui no interior, né, Zé? Essas coisas eram mais afloradas em grandes capitais, essa coisa toda e tal. Tinha esses movimentos, né, estudantis, de cultura, de política, de ideologia, essa coisa toda. Mas aqui no interior a gente não sentia muito isso. Então nós fizemos uma camiseta em 92, alusiva ao negócio do Collor, que ninguém entendeu. Aí quando o Eugênio da Emplac fez o desenho e colocou na camiseta, aí que o pessoal entendeu, que aparecia o Collor fazendo assim. Sim. Entendeu? Sim. Fudeu. Ô Egmar, você está falando escrito na camiseta. Você está falando de dinheiro, mas eu sempre defendi fazer um carnaval com blocos. Porque Votuporanga teve Asas do Pedal. Maravilhoso. Que era aquele pessoal do Paulinho. Do 14 bis. 14 bis. Quer dizer, nós tínhamos blocos que, e independentemente desses blocos, tinha, por exemplo, o seu Alberto Aidar. Sim. Ele fazia... Ney Vivo. O Ney Vivo fazia o... Bloco do Fantástico. O Fantástico. Quer dizer... Que era fantástico. Então, quer dizer, havia uma participação, porque a Rua Amazonas ficava lotada de gente, né? Ficava assim... Lotadíssima. Pessoas que moravam ali, punha cadeira, ficava sentado, era um negócio maravilhoso. E os blocos tinham uma participação importante. Eu acho que é possível fazer um carnaval legal sem
escola de samba. Ó, veja bem, eu acredito até que se o pessoal, vamos dizer assim, conseguir, através do governo do estado, né, uma verba, seja mínima, 20 mil reais, 30 mil reais, enfim, coisa mínima. A prefeitura também, numa contrapartida mínima, sem onerar, para incentivar tudo isso, a voltar a fazer um desfile na Rua Amazonas, embora hoje ela é um pouquinho mais estreita, não é? Mas dá. Dá. Assim, os blocos. Porque os blocos são populares. Que cada bloco é de um bairro, é de um setor da cidade e tal. Então você reunir todos esses blocos. Porque o som, meu amigo, você monta um carro de som. Né? E aí poderia, a dispersão poderia ser aqui no centro, aqui no Parque da Cultura. Pode ser. Né? Você desfila e traz. Quem tiver trio elétrico, traz o trio elétrico aqui e faz um encerramento. Isso, né? Eu acho exatamente. que é possível, eu acho que é possível. Eu acho que não é impossível. Agora, é um trabalho árduo de gigante. Precisa ter musculatura para. Precisa de pessoas aí, né? Que nem Você não desfilaria. Vieira, né? Você não desfilaria. Eu não desfilaria hoje pelas artroses aqui de quadril, mas se tiver uma cadeirinha de roda lá elétrica, isso e aquilo, eu posso até tentar sem problema nenhum. Vamos fazer você substituir o Beto Arroio. Vamos. Verdade. Bom, Guilmar, foi muito legal falar sobre rever Votuporanguense. Infelizmente o CAV hoje... Só um detalhe que eu me lembrei agora. A Votuporanguense, a Associação Atlética Votuporanguense não pode ser revivida, por causa de ter uma dívida, né? A Associação Atlética Votuporanguense, ela está extinta, né, a bem da verdade, porque tinha dívidas trabalhistas. Se fosse continuar, pelo menos a informação que eu tenho, se fosse continuar com esse nome, qualquer receita que caísse no nome já seria destinado para pagamento dessas dívidas, né? Então foi obrigatório a mudança do nome, né? Agora, o que nós precisamos, como votuporanguenses, entender é que futebol não é coisa fácil de se tocar. Esse pessoal que está tocando, não é? Que é o Elton lá da HSA hoje, que eu sei, pelo menos o que eu sei, o Casquinha, não é? O próprio Melo lá da Celiflex, enfim, esse pessoal, eles são uns heróis, porque todo mês estão pondo dinheiro do bolso. Então, bem ou mal, nós temos ainda futebol. Você pega uma cidade como São José do Rio Preto, de 500 mil habitantes, não tem um time na A1, nem na A2, é A3 como a nossa. 500 mil habitantes. O potencial de uma cidade como Rio Preto não consegue. Que teve o América, que foi um grande time, e hoje o América não existe. Então, é o futebol que está em crise. É a falta realmente de dinheiro e de retorno. Porque como que você paga 20, 30 mil reais por mês e o que você está tendo de retorno? Praticamente nada, não é? Para manter o nome do futebol em Votuporanga, custa caro. Está de parabéns essa diretoria. E o CAV vai subir o ano que vem. Se Deus quiser. Guilmar. É só você voltar a jogar no gol, Zé. Não. Aí que cai, meu. Ou o Celso Rautoni está aqui, ó. Foi craque de bola, foi craque. Nosso amigo. Eu lembro quando eu jogava lá no Clube dos 40. Guilmar, muito obrigado por você ter vindo, esclarecido tudo sobre o Carnaval e a Votuporanguense. E vamos torcer para que o Carnaval volte com força e a Votuporanguense. A gente está aí para ajudar. Eu só digo assim, Votuporanga é uma cidade que tem uma luz muito grande, porque nós somos referências ainda no futebol, no carnaval e como cidade mesmo, para se morar, com toda a estrutura que uma cidade grande tem e Votuporanga tem. Bom, então nós encerramos aqui mais esse programa do Baú de Votu e na semana que vem nós teremos mais um entrevistado que vamos rever
a história de Votuporanga, a memória de Votuporanga. Muito obrigado e até a semana que vem.